Graça e paz, queridos. Que bom poder estar com você, fazer esse documentário, tá? Nós estamos completando 20 anos de Comunidade Nova Vida, aqui na Serra da Ibiapaba, especificamente na cidade de Tianguá. E um pouco da nossa história para você entender como e porquê, qual a razão, o chamado para nós estarmos aqui. As coisas não aconteceram no estalar de dedo. Tudo é um propósito, tudo é um plano, tá? E em 10 de abril de 1987, na cidade de Fortaleza, na Igreja Presbiteriana do Calvário, presidida pelo pastor Luiz Barbosa Sobrinho e pastora Raquel, que está com o Senhor. E ali eles congregavam, eles tinham uma igreja no colégio Luísa Távora, ali na rua Ana Gonçalves, 948. E ali eu fui, ele foi pregar o evangelho para o meu irmão e ele me convidou para assistir um culto, um sábado à noite. Pois é, e ali eu tive um encontro com Jesus, ali eu tive o maior desafio da minha vida, fiz a escolha mais sublime que um ser humano pode fazer. Foi o dia em que Jesus Cristo me aceitou. E eu abri a porta do meu coração para Jesus. Eu tinha 21 anos de idade. E ali comecei essa grande trajetória, esta missão. E passei um ano em Fortaleza, fui para Itapajé, conheci o pastor Denis Frota, que é o nosso pastor presidente. Conheci minha linda esposa, a pastora Marilene Barroso, que me deu um lindo filho, Rafael, hoje com 24 anos. E quando meu filho nasceu, em 1988 ele nasceu, e em 89 eu fui ordenado pastor. Tá? Fui ordenado pastor. Tive oportunidade, antes da minha ordenação, de fazer missões, tá? Porque eu tinha um ardor missionário dentro de mim. Eu desejava levar o evangelho aos africanos, aos muçulmanos. E ali o pastor Denis me mandou para a missão, com jovens com a missão, ali em Abreu Lima, na Grande Recife, em Pernambuco, precisamente, tá? E depois que eu fiz missões, eu fui em 96, em 2001 fui para Pernambuco, e em 96 eu fui para BH, fazer a EPOL, Escola para Pastores e Líderes, aprender a pastorear, aprender a fazer projetos, e foi um período muito bom para nós. E quando eu voltei, fui ordenado pastor e fomos para Fortaleza, nosso primeiro desafio, pastorear em Fortaleza. Fizemos alguns cultos no Colégio 7 de Setembro, depois alugamos um prédio ali no bairro Bom Sucesso e começamos a evangelizar de casa em casa, eu mais a pastora, meu filho pequenininho. E ali um dia Deus falou conosco, nós estávamos limpando a igreja, eu acredito em profecia, tá? E Deus falou conosco. Eu nunca mais vi esse homem foi um anjo de Deus na minha vida, na minha esposa e meu filho. Ele disse que Deus nos colocaria num lugar alto, verde, e ele via muito sonho, uma multidão na nossa frente. E nós tínhamos orado uma semana por tudo isso. Nosso pastor tinha falado desse projeto aqui, a possibilidade de nós virmos para cá. E eu, mas a pastora, estávamos jejuando há uma semana. E aquele homem, no sábado à tarde, nós estávamos com a vassoura na mão varrendo a igreja. Aquele homem chegou, mandou a gente soltar a vassoura, olhar para ele e disse: olha, homem, você não vai ficar aqui. E aí Deus deu essa visão a ele de Tianguá. Eu nunca tinha vindo nessa cidade. E nós viemos aqui dessa cidade, tá? 2002. E aí nós pegamos um grupo de um pastor colega da gente, de um grupo que existia aqui, pastor Edmilson Leal de Souza. Pegamos um grupo de uns 15 a 18 pessoas, tá? Nos reuníamos no colégio Ofélia, ali frente ao Correio, passamos 2 meses ali. E ali nós alugamos um prédio, de frente, ali na rua Poeta Lauro Menezes, um prédiozinho legal, onde hoje é a funerária. E ali nós passamos 4 anos, trabalhando, ganhando vida para Jesus. Dali nós saímos para o colégio estadual, passamos 6 meses, nos reunindo no colégio estadual. Quanto a isso, nós estávamos comprando esse local que nós estamos hoje, um terreno, 16 de frente por 60 de fundo, e começamos a trabalhar a nossa estrutura, montar esse espaço e evangelizando, ganhando vidas.
Criei um programa de rádio na FM Gospel 93,7, vai fazer 7 anos esse programa. Tá? Criamos grupos familiares, os Projetos Felipe, é um projeto magnífico da igreja. E nós começamos a semear, eu mais a pastora e meu filho, muitas lutas, mas eu digo uma coisa para você, maiores do que todas as lutas que nós passamos nesses 20 anos, maiores do que tudo isso, são as bênçãos do Senhor. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel. Hoje nós estamos comemorando 20 anos e foi uma bênção do Senhor. Louvamos a Deus pela sua vida. Você que nos vê pelas redes sociais, no Instagram, no YouTube, você que tem somado conosco, nosso muito obrigado. Sou grato aos meus pastores, pastor Denis, pastora Fátima, seu filho Miller, a comunidade Nova Vida de Itapajé, que nos dá um respaldo espiritual muito forte. Nós temos uma cobertura espiritual muito forte, somos super felizes com os nossos pastores, a quem nós devemos o nosso respeito, a Deus a honra e aos nossos pastores o devido reconhecimento pela cobertura espiritual e o apoio que Ele tem nos dado nessa cidade. Agradeço minha esposa Marilene Lima Barroso, pastora Marilene, meu filho Rafael Lima Barroso, hoje farmacêutico, e uma equipe abençoada de mídia que Deus tem me dado, Jamiel, Caer, que é essa equipe abençoada, e a toda a família Nova Vida, os nossos diáconos, conselho fiscal, diretoria, líderes de grupos familiares, o nosso muito obrigado, Ministério de Louvor, Ministério de Casar, Ministério de Criança, Ministério da Recepção, o nosso muito obrigado a todos vocês. Sejam abraçados por esse que ama de fato e de verdade a vocês. Deus abençoe. Aos 16 anos de idade, na cidade de Itapajé, eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Ali, sob a liderança dos pastores Denis Frota e Fátima Rios. Desde esse tempo, eu decidi andar com Jesus. E eu sempre fui abundante na obra do Senhor. Eu sempre fui dedicada à obra do Senhor, sempre amei a Jesus, a sua palavra e tudo que diz respeito ao seu reino. E tem uma oração que eu fazia naqueles tempos, naqueles períodos, que eu sempre dizia: usa a minha vida, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E sem entender aonde Deus iria me levar, não tinha nenhuma pretensão de ir para outro lugar. Eu amava minha cidade, como ainda amo, minha cidade natal, e eu não tinha nenhuma vontade de ir para outro lugar. Meu desejo era ficar ali. Mas eu fazia sempre essa oração ao Senhor, e sempre trabalhando para o Senhor, e casei-me com o pastor Francisco. E após alguns anos, nós fomos para a cidade de Fortaleza fazer a obra de Deus naquele lugar, ali dando andamento a um projeto que tinha sido implantado por pessoas que foram antes de nós. Passamos por um período de 1 ano e 10 meses, foi um tempo. Deus está trabalhando nas nossas vidas, falando ao nosso coração, nos orientando, nos instruindo para aquilo que Ele queria fazer em nós e através de nós. Em 2002, chegamos na cidade de Tianguá e foi um grande desafio que nós tivemos que enfrentar aqui. Foi um grande desafio que o Senhor nos fez passar, mas algo gratificante, maravilhoso. Aqui nós já estamos há 20 anos e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Somos gratos a Deus pelo grupo de pessoas que haviam aqui naquela situação, naquela época, que nos receberam com muito amor, muita receptividade e trabalharam conosco durante esse tempo. Grandes foram os desafios e grandes foram as conquistas, grandes foram os momentos de oração,
de intercessão, as direções, as orientações que Deus nos concedeu aqui. E hoje nós só temos uma palavra para com Deus: gratidão. Somos muito gratos por tudo que Ele tem feito, está fazendo e fará no nosso meio. Porque aqui se encerra um ciclo e se inicia outro. E nós servimos a um Deus que age, a um Deus de movimento, um Deus que realiza, um Deus que executa, e grandes coisas Ele irá fazer da agora em diante, nesse novo ciclo que se inicia diante de nós. E tudo é para a honra, para a glória dEle. Uma das minhas primeiras lembranças aqui em Tianguá, quando eu tinha 3 anos de idade, foi eu e minha mãe, quando a gente chegou aqui sozinhos, primeiro, enquanto meu pai estava em Fortaleza resolvendo umas coisas ainda. E eu e ela, a gente dormindo no colchão. Eu acredito que naquele momento, nem ele, nem meu pai, nem minha mãe, a gente sabia o que esperava, sabia o que ia acontecer, mas a única certeza que a gente tinha era que Deus estava à frente de todas as coisas. A gente nem imaginava a quantidade de coisas que ainda viriam pela frente, as coisas boas e as coisas ruins. Mas, do meu ponto de vista, o que eu enxerguei durante todos esses anos foi que o Senhor esteve sempre à nossa frente, guiando todos os passos que foram dados. Eu lembro claramente de muitas vezes, meus pais chegaram a fazer bazares de roupas, a gente saía nas casas pedindo roupas para fazer bazar, por cima de bazar, porque as condições em alguns momentos da igreja não eram fáceis, sorteios de celulares, de outras coisas, tudo para tentar manter a igreja, para tentar construir, levantar a igreja. E tudo isso nós sabemos que o Senhor estava envolvido. Foram desafios que o Senhor colocou nas nossas mãos e que Ele sabia que nós seríamos capazes de realizar. E eu tenho muito orgulho de ver todas as lutas que meu pai e minha mãe passaram e vivenciaram. E eles já não nasceram sendo grandes homens e mulheres de Deus. Eles foram se construindo no decorrer desses anos. E eu pude ver de perto essa construção, essa transformação e esse crescimento. Houveram momentos de erro e momentos de acerto, mas sempre de muita humildade, em buscar o Senhor todos os dias, em orar todos os dias, em ler a palavra todos os dias, em orar pelos irmãos que já não estavam mais na igreja, e orar por aquele irmão que faltava no culto de domingo, no outro dia ele já estava ligando para aquele irmão e buscando saber cadê aquela pessoa. E eu cresci vendo isso, esse amor pastoral, esse cuidado com as ovelhas, isso é real. Não é algo que você vê só no domingo, é algo que todo dia ele sempre foi assim desde o começo. E a minha mãe sempre foi a intercessora, que era a retaguarda, orando pela igreja, vindo às vezes sozinha para a igreja, sem encontrar mais ninguém que pudesse orar junto com ela nas quartas-feiras, orando às vezes só por toda a igreja, pelos filhos, orando na madrugada em casa. Então, desde sempre eu vi esse amor pela obra, essa sede, essa fome de cuidar de pessoas, de amar as pessoas, de amar a Deus acima de todas as coisas e cuidar dessa obra, dessa casa que Deus deixou para eles. E eu creio também que Deus tem dado novos sonhos para nós, para a minha vida particularmente. Deus tem derramado novas coisas, entregado novas coisas. E eu acredito que os planos de Deus para os próximos 20 anos são ainda maiores do que o que nós vivemos, porque os planos de Deus eles não têm limite como os nossos. Deus não limita o seu agir. Nossa mente é pequena, mas o agir de Deus é poderoso e é grandioso. E eu creio que muitos mais Ele vai levantar nessa igreja, muitos jovens que eu vi nascer e hoje já estão se tornando rapazes e moças, vão crescer e frutificar nessa igreja e vão fazer coisas que nós nunca imaginamos que pudessem ser possíveis acontecer quando nós chegamos aqui. Então nós confiamos no projeto de Deus, nós acreditamos desde o começo e Ele nunca nos decepcionou. E eu acredito que mais ainda Ele fará nessa igreja e nessa cidade nos próximos 20 anos que hão de vir.